É tão importante que João o considera o segundo sinal realizado por Jesus. A nossa situação se parece com a deste homem. Somos chamados a crer, apesar da distância no tempo e no espaço. Essa missa também é na intenção dessa família que nos acolhe, formada pelo Fernando, pela Ana Paula, pela garotinha deles. Eles são dizimistas, então essa missa acontece aqui como fruto de um sorteio, dia 23 de março, memória de São Turíbio de Mogrovejo. Vamos então cantar assim. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Sabendo que acolhestes aquele cobrador, e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Revendo em Madalena nossa própria fé, chorando nossas penas diante dos teus pés, bem nós desejamos o nosso amor te dar, porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confio em vós, ó Deus, alegro-me e exulto em vosso amor, pois olhastes, Senhor, minha miséria, para que sejamos menos indignos de participar da Eucaristia, vamos reconhecer o nosso pecado. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, fazei a vossa Igreja caminhar segundo vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas.
não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação, sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade de exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém, com alegria e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá criança condenada a poucos dias de vida, nem ancião que não completem seus dias. 100 dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nela morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo de resposta. A cada parte do salmo vamos rezar. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes a minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dá-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, na sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu refúgio, meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Viu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais.
O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, a fama de Jesus começa a se espalhar. As pessoas começam a comentar entre si os benefícios realizados por Jesus. Então, quem ouve falar dos fatos extraordinários realizados por Jesus, sentem o desejo de conhecer Cristo, de colocar diante dele as suas misérias. Quem dera que todos nós, depois de confrontar com o limite, tivéssemos essa ousadia de procurar aquele que é a plenitude da nossa vida, a solução para as nossas indagações, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, nos exorta a desafogarmos diante de Deus. O lugar que deveria ser mais procurado pelo católico deveria ser o sacrário. Quantos sacerdotes, quantos leigos católicos encontram diante do sacrário a chave de compreensão para todos os seus problemas? Quantos sacerdotes, quantos leigos fazem do sacrário o lugar onde devem chorar, digamos, as suas tristezas, enfim. São Roberto Bellarmino, quando uma certa pessoa perguntava para São Roberto Bellarmino onde é que ele resolvia todas as coisas, onde é que ele dissipava todas as dúvidas, ele apontava então para o sacrário. Ele apontava para o sacrário. Então, como nós escutávamos aqui no Evangelho, um funcionário do rei que tinha um filho doente ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. E muitos que viram Jesus sabiam do que ele era capaz de fazer, pois foram testemunhas de toda a graça realizada por Jesus na festa da Páscoa em Jerusalém. Então, certamente, esse funcionário do rei ouviu falar do que Jesus era capaz de fazer
Por isso é que ele se dirigiu para Jesus com esse pedido, que ele fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Interessante é a resposta de Jesus ao pedido que esse funcionário do rei faz. A resposta de Jesus foi essa: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Certamente, queridos irmãos, que nós não colocamos exigências para Deus para a gente poder crer. Como diz a Escritura, que Deus rejeita os soberbos, ou seja, aqueles que colocam condições para poder crer, mas Deus acolhe os humildes, os pobres, ou seja, aqueles que creem livremente. Jesus, uma certa vez, respondeu com certo aborrecimento para os fariseus que exigiam sinais para poderem acreditar em Jesus. Os fariseus disseram assim para Jesus, para que Jesus desse a eles um sinal para que eles pudessem crer. E a resposta de Jesus foi essa: nenhum outro sinal será dado a não ser do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aqui Jesus está se referindo ao mistério da cruz. Enfim, a cruz, podemos dizer, é um resumo, é uma condensação, é uma síntese daqueles 3 aspectos principais da vida de Nosso Senhor: paixão, morte e ressurreição. O Jesus crucificado é o Jesus já ressuscitado. E o Jesus ressuscitado ainda é o Jesus crucificado. Ontem, nas missas, nós proclamávamos aquele evangelho longo, segundo o cego de nascença. E também nós escutávamos na primeira leitura um trecho do primeiro livro de Samuel, no qual Samuel derrama o chifre cheio de óleo sobre a cabeça de Davi, que havia sido eleito por Deus para ser o rei de Israel. Mas antes de acontecer isso, Samuel achava que o mais velho de Jessé, chamado Eliabe, por causa da sua bela aparência, da sua grande estatura, e Deus disse para Samuel: Samuel, não é esse não, porque o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Por que eu estou lembrando, então, essas leituras de ontem? Jesus curou no evangelho de ontem o cego de nascença. Devolveu àquele que nunca tinha tido vista a visão. Na verdade, o evangelho de ontem queria dizer que todos nós nascemos cegos. Ninguém nasce sendo logo filho de Deus. Nós nascemos cegos. Ou seja, como ainda quem lembra, na segunda leitura da liturgia da palavra de ontem, o apóstolo Paulo dizia aos Efésios: outrora erais trevas, agora sois luz. Então o evangelho de ontem era uma reminiscência do sacramento do batismo. É por isso que Jesus, ele cura o cego dessa maneira. Com a saliva que significa o sopro que se faz líquido. Com a saliva, Jesus molha a terra, faz lama, que é para lembrar como o homem foi criado. O homem foi criado do pó da terra. E Deus soprou um hálito de vida nas narinas desse homem, que era só um boneco de barro. E aí é que ele se torna alma vivente. Então Jesus de Nazaré está batizando aquele homem. Ele
faz lama com a sua saliva, como eu já disse, a saliva é o sopro que se faz líquido, e ele passa a lama nos olhos do homem, daquele homem cego de nascença, e manda o cego de nascença se lavar na piscina de Siloé. Aqui está uma referência ao sacramento do batismo. É pelo batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Toda pessoa que conhece de verdade a Cristo, que conhece a Deus, tem o desejo de ser batizado. É por isso que eu dizia, ninguém nasce logo filho de Deus. A gente herda o pecado original, o pecado dos nossos pais. E no batismo, o pecado original é apagado, embora a concupiscência, ou seja, a inclinação, a tendência para o mal permaneça. Então, pelo batismo, o homem se torna filho da luz. De cego que ele veio a esse mundo, agora se torna um homem iluminado pela graça de Deus, agora um homem que é capaz de ver. Um homem que é capaz de ver para além das aparências, para além daquilo que está diante de si. Eu estou falando isso porque muitos olharam para Jesus crucificado. Alguns olharam para Jesus crucificado só com os olhos da carne. Por isso ficaram. Jesus crucificado ouviu as pessoas lhe dizer assim: se és filho de Deus, desce da cruz, põe os teus pés aqui no chão. Outros diziam: salvou a outros, que salve agora a si mesmo. Bora, filho de Deus, desce da cruz para que nós creiamos em ti. Esse é um olhar meramente humano. Tem pessoas que não são católicas, né, que têm um entendimento, eu diria, protestante, e tem um olhar meramente humano quando olha a imagem de Jesus crucificado entre nós católicos. O que é que dizem para nós católicos, os irmãos separados? Que nós adoramos um Deus morto, porque eles estão olhando só com o olhar da carne o Cristo crucificado. Não estão olhando o Cristo crucificado com os olhos de Nossa Senhora. Ela ficou em pé aos pés da cruz e Jesus crucificado viu ao lado dela o discípulo que ele amava, que ele mais amava, e ele disse para aquela que estava olhando com fé, disse para ela: eis aí o teu filho. E Jesus disse para o discípulo amado, que também estava ao lado da mãe Maria: eis aí a tua mãe. É esse mesmo discípulo amado, cujo nome sabemos, João, que escreve o 4º evangelho, ele diz que quando viu o peito do Senhor ser furado, ele não olhou ali um aspecto macabro. O discípulo amado não contemplou ali uma tragédia, mas ele dá um testemunho de fé. Quando o peito do Senhor é furado, ele viu sair dali sangue e água. Aí ele completa dizendo assim: eu vi e dou testemunho, e o meu testemunho é verdadeiro. Então, queridos, quando nós olhamos o Cristo crucificado, não vemos ali um derrotado, uma pessoa digna de nossa pena, de nossa compaixão, mas nós vemos na cruz crucificado um Deus vitorioso. Então, queridos irmãos, esse é o sinal da nossa fé, o sinal por excelência. Felizes aqueles que creem vendo o Cristo crucificado. São Paulo não diz assim nas suas cartas, que é na fraqueza que se apresenta a força de Deus? Que é na fraqueza que a força de Deus se mostra? Então, na fraqueza de Jesus crucificado, para o entendimento humano, parecia um derrotado, um humilhado, um chagado, mas, na verdade, na fraqueza daquele crucificado estava a força, a vitória de Deus. Então, muito mais mérito terá aquele que crê a partir da cruz do que a partir dos milagres. Olha o que dizia Jesus
aquele funcionário do rei: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Jesus, então, diz para aquele homem que havia dito assim para ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: podes ir, teu filho está vivo. Aquele homem, ele poderia questionar Jesus. Aqui ele poderia agir como Naamã. Naamã, aquele sírio que padecia de lepra, ele foi até Israel para adquirir a cura, mas o homem de Deus, Eliseu, mandou que ele fosse banhar no Rio Jordão. E Naamã desprezou, dizendo: mas lá de onde eu vim tem rios melhores do que o Jordão? E o conselheiro de Naamã disse para ele: se o profeta te mandou fazer assim, é porque há uma razão, obedece. Naamã então mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado. Esse funcionário do rei poderia dizer: mas Senhor, o meu filho está para morrer e tu dizes só isso? Desce, podes ir, teu filho está vivo. Mas o evangelho dizia que o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Parece que a viagem era longa, era um caminho feito a pé. Enquanto ele descia para Cafarnaum, os seus empregados vieram lhe trazer a boa nova que seu filho vivia. Então, o funcionário perguntou a que horas o menino tinha recobrado a saúde. Eles responderam, os seus empregados: a febre desapareceu ontem pela 1h. E o pai verificou que era exatamente naquela mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então não era coincidência. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Peçamos então ao Senhor, nessa segunda-feira, 4ª semana da Quaresma, memória de São Turíbio de Mogrovejo, que ele nos conceda o dom da fé. Acreditar, mesmo quando tudo parece contrariar as nossas expectativas. A gente olha para o crucificado e quem se deixa embalar pelo entendimento humano pode ser que renegue a Cristo, porque eu só creio se eu vê-lo ressuscitado. Então, queridos irmãos, agir também como esse funcionário do rei, ele acreditou na palavra de Jesus. Pois Jesus só havia dito para ele: pode ir, o teu filho está vivo. Que Deus nos conceda a graça de aumentar a nossa fé, principalmente nesses tempos difíceis, em que todo mundo padece, uma pandemia, enfim, e como nós somos provados nessa hora. Deus nos prova, mas para aqueles que têm fé, sairemos dessa prova mais fortalecidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alegremo-nos com os sinais que Jesus realiza e peçamos-lhe que nos ajude a compreender o seu verdadeiro significado. E a cada prece rezemos: Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com as igrejas que nos 5 continentes proclamam o Evangelho e renovam a esperança e a alegria, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com aqueles que têm sede de justiça e tudo fazem para acabar com a violência, que destrói a vida, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com os membros dos serviços e movimentos eclesiais que se preparam para a Páscoa do Senhor, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Com os pais cujos filhos estão doentes e, sobretudo, com os que recorrem à Virgem Mãe de Deus, oremos. Assembleia celebrante e uma união a todos os cristãos e cristãs que não têm esta alegria. Oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Senhor, ensinai-nos a louvar-vos com a vida e a trabalhar
unidos uns aos outros no vosso projeto, anunciado pelos profetas, meditado pelos sábios e levado à prática por vosso Filho. Ele que, sendo Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus Bendito para seja sempre. Deus para sempre. Pelo Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, e que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, colher os frutos do sacrifício que vamos oferecer, despojando-nos da velha criatura, cresçamos numa vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja, durante esta quaresma, a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de vocação e, celebrando vossos louvores, escute vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria esses sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós, fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vital e ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, Dom José Foraloso, Padre Raimundo Jorge de Melo, todas as pessoas falecidas, vítimas dessa pandemia de coronavírus, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, a fim de vos louvarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Eu colocarei em vós o meu espírito e vos farei andar nos meus preceitos, obedecer a minha palavra e pô-la em prática. Felizes são os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo de Cristo. Amém. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Coragem. O corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo. Amém. Alma de Cristo. Santificai-me, Corpo de Cristo. salvai-me, Sangue de Cristo. inebriai-me, Água do lado de Cristo. lavai-me, Paixão de Cristo. confortai-me, Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, nós vos pedimos que vosso sacramento nos santifique, dando-nos uma vida nova e levando-nos à eterna salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu convido as pessoas a acompanharem as missas, que serão celebradas todos os dias aqui na nossa paróquia de Santa Maria, cidade de Goianésia. A missa vai ser transmitida todos os dias pelo Facebook da paróquia. A gente pretendia que também fosse transmitida pelo YouTube hoje, mas como o canal foi criado pela manhã de hoje, o YouTube precisa de 24 horas para poder aprovar, né, o canal. Então, possivelmente amanhã a missa também será transmitida pelo canal do YouTube, além do Facebook da paróquia de Santa Maria. Vamos ver se aqui na paróquia também a gente inveja, no bom sentido, aquele gesto que estão tomando de pegar as fotos, né, para colocar nos bancos lá da igreja. Eu amanhã vou me sentar com o secretário e o nosso secretário do dízimo, como é que a gente pode mobilizar os fiéis da paróquia
para a gente pegar a fotografia, né, de cada um para botar nos bancos lá da Igreja Matriz, né? É uma determinação, ainda que eu veja que aqui em Goianésia não está se cumprindo, né? Aqui em Goianésia está como um dia normal, né? Um dia qualquer, só a igreja. Parece que o coronavírus só pega se a gente for para a igreja, né? Mas é uma determinação tanto do bispo diocesano quanto do governo, do Estado. É uma prevenção. Tem o preventivo e o remediativo, né, Cláudia, você que é enfermeira. O remediativo é o remédio que você aplica depois que se está doente. O preventivo é para evitar a doença. Então, essa campanha de ficar em casa é para evitar o contágio até que aqueles que estudam, né, os cientistas, encontrem uma solução, né, para essa epidemia. Mas hoje, em Goianésia, eu andei por aí, normal, né? Bancos cheios, casa lotérica cheia, supermercados cheios, só a igreja fechada, né? As igrejas católicas, especialmente, né? Mas é porque o católico é obediente, ele é obediente. Depois ele não poderá dizer que ele pegou doença na igreja católica, né? Ele pegou lá no banco onde ele foi, lá no aglomerado de pessoas que ele foi. Hoje, ali perto da igreja de Santa Luzia, eu vi, acho que tinha uns 40, 50 jovens jogando bola, né? Então, não se está obedecendo. Agora, não sei se é porque o povo de Goianésia é desobediente, mas pela manhã eu fui a Abreu Branco. Um silêncio na cidade, bancos fechados, né? A maioria das lojas fechadas, né? Enfim, então lá estão sendo mais obedientes, né? Aqui nem tanto, né? Eu acho que o povo aqui, dona Roseni, está pensando que coronavírus só pega na igreja, né? Que o nosso povo tem um medo de coronavírus, né? Etc. Eu também tenho, né? Ninguém quer pegar, etc. Então, olha, nós não sabemos até quando vai essa determinação. Não depende só de mim. O Dom Vital disse que até o dia 3 de abril não deverá haver missa com aglomeração de pessoas, né? Então, as pessoas deverão acompanhar as missas de casa. Graças a Deus, a gente vive num tempo em que tem esse recurso, né, da internet, a televisão, né, a gente pode acompanhar de casa. Isso é só por um tempo, é só uma fase. Vai passar e logo a gente vai voltar à vida normal. Então, vocês não sabem o sofrimento meu também de ter que rezar a missa sem o meu povo, né? Então, presencial, mas vocês estão acompanhando pelo Facebook. Quem não está assistindo a missa do Padre Dalvan pelo Facebook, está assistindo a missa de um outro padre pela televisão. Importante, tudo é a mesma missa, né? O mesmo sacrifício redentor de Nosso Senhor. Aí eu também aproveito a oportunidade, toda missa eu vou falar isso, para a gente não esquecer do nosso compromisso com a igreja. A gente fala que o mundo vai padecer muito depois dessa pandemia de coronavírus, né? Coronavírus, né? Não é coronavírus, né? Não é coronavírus, né? Depois dessa epidemia, muita gente vai perder emprego, se já não está perdendo, né? Porque o comércio tem que parar e a economia vai sentir, não só no Brasil, mas no mundo. E a igreja, para que ela não sofra muito, ela vai sofrer também, né? Esse problema econômico vai repercutir na igreja, porque a igreja militante, ela está aqui na terra. E como ela vive das doações, dos dízimos, das ofertas de seus fiéis, a igreja também vai sentir. Mas eu peço, pelo amor de Deus, que mesmo do pouco que você tiver, tire para a igreja. Se você não pode ir à missa, porque está embargado agora, todo mundo tem que ficar em casa, vá na secretaria da paróquia. A secretaria da paróquia vai estar funcionando normalmente de terça a sábado. Aí deixe lá sua oferta, que você não deu no domingo. Entregue também lá na secretaria da paróquia o seu dízimo, né? Né, dona Roseni? Né? Entregue lá na secretaria da paróquia. Eu também vou estar, eu só me aquieto em Goianésia, então, assim, com esse coronavírus. Que eu vou estar lá na secretaria da paróquia
atendendo quem quiser aconselhamento, se confessar. Eu vou estar lá até sábado, viu? Até sábado e até quando tudo isso terminar, se Deus quiser. Amém? Amém. Então amanhã, terça-feira, 7h30 da noite, de novo a missa vai ser transmitida. Amanhã é a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pode pegar o livro que amanhã eu vou rezar a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vai ser na Sala São Miguel, lá na Igreja Matriz. Aí eu lembro também, quem está nos assistindo aqui, agora pelo Facebook, amanhã tem o programa da Igreja Católica na Rádio Rio Verde FM 87,9, aqui de Goianésia. O programa Maria Passa à Frente, de 7 às 8 da manhã. Viu? Quem é de fora aqui de Goianésia pode baixar o aplicativo, né, da rádio. É só procurar lá no Play Store, né? Rádio Rio Verde, Goianésia, Pará. Goianésia, Pará, né? A frequência é FM 87,9. Amém? Amém. Agradeço ao Fernando, a Ana Paula, que abriram a porta da casa deles para a celebração da Eucaristia. Nós fizemos o sorteio na última consagração do dízimo e eles foram agraciados então com a missa. Todo mês a gente vai rezar a missa na casa de um dizimista. Aí eu estou rezando porque não tem aglomerado de pessoas, então é lícito a gente celebrar, né? Então, mês que vem, quando a gente sortear, é que a gente vai saber quem é a próxima casa. Vai que seja a sua, né, dona Roseni? Né? Vai ser a minha. Se Deus quiser. Amém? Amém. Então vamos pedir a bênção. Antes da bênção, vamos cantar assim. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesum benedictus fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam com Deus, fiquem com Deus. E vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém.